Nós estamos aqui no cemitério, aqui mostrando para vocês aqui esses túmulos. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo de número 27: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aqui é o fim de toda a humanidade. Ninguém quer encarar essa situação aqui, mas aqui chegou o fim. Aqui sonhos são interrompidos, projetos são interrompidos aqui neste lugar. Você que muitas das vezes está aí apegado com as coisas materiais deste mundo, você que não tem tempo para pensar na eternidade, aqui chegou o fim. Você já parou para pensar que você pode morrer em um acidente de trânsito, você pode bater o carro agora e morrer, pode te dar um infarto e você morrer e você vir aqui para esse lugar? Isso aqui é o cemitério. A morte, ela não respeita idade, ela não respeita posição social. A morte, ela não respeita cor nem raça. Ela não quer saber se você tem dinheiro, se você é rico, se você é pobre. Ela não respeita isso. Ela vem. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez e segue-se depois o juízo. Você já pensou para pensar nisso, meu amigo? A eternidade, nós definimos o nosso destino quando nós estamos vivos. Quando nós estamos vivos, nós decidimos o destino da nossa alma. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Depois que chega aqui, meu irmão, não há mais nada que fazer. Chegou aqui nesse local aqui, acabou aqui. O corpo desce para essa sepultura e a alma, o espírito, ele vai aguardar agora o juízo, a ressurreição. Então você tem que decidir em vida. Depois que morre, não adianta mais chorar, não adianta mais queimar vela, não adianta mais rezar missa sétimo dia. Isso não tem fundamento nas escrituras. Depois que morre, vem para cá. E na hora que chega aqui, vai aguardar a ressurreição, o juízo. E nesta tarde nós queremos falar sobre duas ressurreições. Como eu disse, a morte ela interrompe sonhos. Quantos sonhos foram interrompidos? Quantas pessoas aqui que tinham tantos projetos e os seus sonhos foram interrompidos? Morreram e estão aqui esperando agora o juízo. Isso é o destino de todos nós. Todos nós vamos vir para cá um dia. Ninguém escapa disso aqui, ninguém escapa da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Ninguém escapa. Você morreu, meu amigo, você vem para cá. Não tem como escapar disso aqui. Não adianta o seu orgulho, não adianta a soberba, não adianta você querer ser melhor do que ninguém, não adianta você humilhar os outros porque você tem dinheiro, porque você é milionário. Todos, sem exceção, vêm para cá. E ela não respeita, a morte ela não respeita idade. Aqui tem túmulos de criança, tem túmulos de adolescente, de jovem, de idoso. Ela não respeita idade. Ela não te respeita, ela não respeita se você tem dinheiro, se você é pobre ou rico. Ela não respeita. Chegou a hora, você vem para cá. Agora o problema não é vir para cá. Você tem que decidir em vida. O futuro seu, a sua eternidade, você tem que decidir. Porque quando chega aqui nesse lugar, vai aguardar o que? A ressurreição. E haverá duas ressurreições. A Bíblia ela é clara. E o apóstolo Paulo, ele fala da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, então, meus prezados ouvintes, meus prezados amigos, a primeira ressurreição, ela é dividida, então, em 4 fases. Ou seja, a primeira ressurreição, ela é dividida em 4 estágios. 4 estágios da primeira ressurreição. Ou seja,
no dia em que Jesus ressurgiu, ele é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia dos que dormem. E o segundo estágio da ressurreição será os santos no dia do arrebatamento. O apóstolo Paulo diz: porque o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Então esses túmulos aqui vai ter uma diferença. No dia do arrebatamento aqui vai abrir os túmulos dos que morreram em Cristo. Onde estão as almas dos que morreram em Cristo agora? As almas dos que morreram em Cristo está no paraíso. Seus restos mortais estão aqui no cemitério. Mas no dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então o profeta Malaquias diz que há uma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Os que servem a Deus, os que morreram em Cristo, vai ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. É os que morreram em Cristo. Então tem uma diferença aí. As pessoas que morreram em Jesus Cristo vai ressuscitar, e esse dia está muito próximo. É o dia do arrebatamento da igreja, está muito próximo. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Ele virá, num abrir e fechar de olhos, ele virá. O apóstolo diz: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Esse é o segundo estágio da primeira ressurreição. O terceiro estágio da primeira ressurreição é as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo de número 11, que elas vão ressuscitar durante a grande tribulação. E o quarto estágio da primeira ressurreição é os crentes que vão morrer durante a tribulação, vão ser massacrados pelo anticristo. E Apocalipse 20, verso 4, fala sobre isso. Eles vão ressuscitar no final da grande tribulação e eles vão ser convidados para entrar no milênio. Então aqui tem uma diferença. As pessoas que estão nesses túmulos aqui, esses túmulos vão se abrir. E o pessoal que do mesmo tribulacionismo e do pós-tribulacionismo, que coloca a igreja dentro da grande tribulação, as pessoas que não acreditam no arrebatamento, é só correr aqui no cemitério. Corre aqui no cemitério e você vai ver os túmulos dos crentes abertos. Nem todos os túmulos aqui vão ser abertos, porque a ressurreição ela vai se dar em duas etapas. A primeira ressurreição é a dos filhos de Deus, dos que morreram em Cristo, né, dos que morreram salvos no dia do arrebatamento. Essa é a primeira ressurreição, é a ressurreição para a vida eterna. Então nós não sabemos aqui nesse cemitério agora quem são as pessoas aqui. Eu só sei que aqui vai ressuscitar pessoas. Aqui tem dois estágios de ressurreição aqui. O primeiro estágio, a ressurreição dos que vão ser salvos no dia do arrebatamento. E a segunda ressurreição será no dia do juízo final após o milênio. Aí é a ressurreição para ir para o inferno. As pessoas que morreram sem a salvação agora, muitos aqui nesse cemitério que estão sepultados aqui, morreram sem a salvação. Porque eles não decidiram em vida. E o destino da sua alma, você decide em vida. Então muitos aqui morreram sem a salvação e eles vão ressuscitar no dia do juízo final. Aí você poderia me perguntar, mas aonde está as almas agora dessas pessoas que morreram sem a salvação? Estão no inferno. A Bíblia é clara, Apocalipse 20, verso 4. E deu, Apocalipse 20, verso 3, aliás, e deu ao inferno os mortos que nele havia. Milhares de pessoas que estão sepultadas aqui estão no inferno, porque não morreram em Cristo Jesus, estão no inferno. E vão ressuscitar para condenação, vão ser condenadas. Esta é a segunda ressurreição. Pense nisso, meu amigo, pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Um exame de reflexão para você aqui nesta tarde, neste momento. Pense nisso. Você tem que decidir a sua vida. Se você morrer agora, em fração de segundos, você estará na eternidade. O seu corpo vem aqui para o cemitério.
O seu corpo vem para cá, mas a sua alma, para onde vai? Se você morreu salvo, você vai esperar o dia do arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição. Mas se você não morreu salvo, você vai ficar para a segunda ressurreição, a ressurreição da morte. Ressurreição para ir para o inferno. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Onde estão as almas das pessoas que morreram? Dessas pessoas que estão sepultadas aqui nesse cemitério, onde estão? Eu digo para você, uma parte está no paraíso, porque morreram em Cristo Jesus. Mas a outra parte está no inferno. E vai ressuscitar no dia do juízo final para ser condenada ao lago de fogo. A Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 13. E serão ressuscitadas e condenadas ao lago de fogo. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso nessa tarde, meu amigo. Pense nisso. Você que está tão apegado com essas coisas materiais. Aqui todo mundo. Isso aqui é a única coisa que você tem certeza. A morte é uma coisa que ninguém escapa. Todo mundo. É a única coisa que nós temos certeza. Um dia todos virão para cá. Todos, sem exceção. Está ordenado morrer uma vez. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Ninguém escapa disso. Sonhos serão interrompidos com a morte e com o arrebatamento também. Quantos que estão aí apegados com as coisas materiais e não estão esperando o arrebatamento da igreja, que está por um fio a acontecer? Muitos sonhos serão interrompidos da mesma forma que a morte, ela interrompe sonhos. Sonhos serão interrompidos no dia do arrebatamento. E com a morte também. Pense nisso. Ninguém escapa disso aqui. O seu dinheiro, sua fama, sua posição social não tira você disso aqui. Está ordenado morrer uma só vez. Pense nisso nessa tarde. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.